O segundo livro de Samuel, capítulo 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho! Meu filho, Absalão! Absalão, meu filho!" Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: "Hoje, o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. Ah, e esse seria o pior desastre de toda a sua vida." Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus. Mas agora fugiu de Absalão e saiu do país." "Nós escolhemos Absalão para ser nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem: "Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou que eles dissessem a Amasa: "Você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército, em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá. E eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei.
e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão, em frente dele, e disse: Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz. No dia em que o Senhor saiu de Jerusalém, esqueça o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada. E é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abisai e ao seu irmão Joabe: Quem impediu a sua opinião? Vocês estão querendo me criar problemas. Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Simei, eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo. Para mim, é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico, e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Davi disse a ele: Barzilai, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo. E já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser.
e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai, ele deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio, acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o senhor, a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. O segundo livro de Samuel, capítulo 20. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo, Davi! Não temos nada a ver com ele! Não adianta nada segui-lo! Homens de Israel, vamos voltar para casa! Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens. Porém, não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peretitas e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa
e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe! O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicre se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: escutem! Escutem! Digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou. Escute, Senhor. Estou escutando. Antigamente, costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca! Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você. E ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peretitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Airude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. O segundo livro de Samuel, capítulo 21.
Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob
tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: O Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Safe. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. O segundo livro de Samuel, capítulo 22. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura preparou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor. Eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo, Ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e, furioso, trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo.
O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago, e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei
e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. O segundo livro de Samuel, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse. O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois Ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete, de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi.
Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor. E disse: "Ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la." E assim, ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebulai, de Uza, Salmão, o Aoíta, Maarai e Elebe, filho de Banaá, da cidade de Netófar, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abi-Albon, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazém, Jonatas, os araritas Sama e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paarai, de Árabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. O segundo livro de Samuel, capítulo 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: "Vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá." Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: "Vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos." Mas
Joabe respondeu ao rei: Que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. E que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém, o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem à sua ordem. Então, eles saíram da presença de Davi e partiram para contar ao povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan, e de Dan viraram ao oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse: Oh, Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Estou desesperado. Porém, não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora em que Ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: sou o culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: Suba até o terreiro de malhar cereais, que pertence a Araúna, e construa lá um altar para Deus.
Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel.